você me perguntar o meu ponto de vista, pastor, tu é arminiano ou calvinista? Eu vou responder, eu não sou nem uma coisa nem outra, porque eu não preciso ser. Calvino, ele não é alguém que escreveu algo canônico, que está na Bíblia. O Jacó Armínio também não. Eles são pensadores, pessoas teólogos que estudaram a palavra, que merecem respeito, sem sombra de dúvida. São pessoas extremamente inteligentes, que merecem o respeito. A gente pode estudar e tudo mais. Mas os seus escritos não são canônicos. Em nenhum lugar da Bíblia diz que eu devo escolher se eu sou calvinista ou arminiano. No Brasil, hoje, virou febre, virou moda. Pastor que se divorcia e casa de novo. E todo mundo aceita isso. Biblicamente, não deveria. Nós não deveríamos aceitar isso. Esse não deve ser o comportamento de um pastor, porque tem um detalhe, um pastor que não consegue ficar casado. Se tem uma das coisas difíceis na nossa vida é manter um casamento por 50, 60 anos. Por quê? Porque você tem ali teus desafios com a esposa, com a família, com os filhos e tudo mais. E aí você tem que aprender a manter a paz, a alegria, o amor, o respeito dentro da sua casa. Se você consegue fazer isso, o texto bíblico diz, então você é apto para liderar a igreja. Que se você consegue fazer isso dentro da tua casa e se manter casado por muitos anos, você tem condição, você passou na Universidade de Deus e agora pode cuidar também da Igreja de Deus. É isso aí, PDC está no ar. Seja bem-vindo a esse que é o nosso podcast semanal. Toda semana, às terças-feiras, nós estamos aqui com este podcast no ar e trazemos sempre pessoas interessantes, inteligentes, pessoas que vão somar bastante na nossa vida. Hoje o quadro é um pouco diferente, eu já vou falar para ti um pouco disso, mas antes, o que eu sempre peço aí para você já se inscreveu no canal? Você já fez a tua inscrição aí no YouTube? Você já nos segue ali no Spotify? Você já segue aí as redes sociais também no Instagram, Facebook, etc. Então, deixa eu pedir para você, faça isso. Por que isso é importante? Mas vocês são chatos sempre pedindo isso. Por quê? Por que isso é importante? Porque isso faz com que a plataforma, seja o YouTube, Spotify ou as redes sociais, entendam a relevância do podcast e passem a pulverizá-lo para mais pessoas. Pessoas da mesma região, pessoas próximas aí aos teus contatos. Então, envia para os teus contatos, Deixa o teu joinha, faça a tua inscrição e compartilha aí o podcast para os teus contatos. Se tem abençoado a tua vida, vai abençoar a vida de alguém também. Alguém vai ser tocado, alguém vai ser instigado pelo assunto, alguém vai refletir sobre o que a gente está falando e aí vai também fazer parte da nossa família PDC aqui, da família Encontros de Fé, onde nós poderemos então compartilhar um pouco mais do reino de Deus, beleza? Então não esquece de fazer isso e vamos lá então, vamos conversar juntos aqui sobre a palavra de Deus, assuntos interessantes e importantes. Vamos lá para esse papo. É isso aí, hoje a gente está com um quadro um pouco diferente. Semana passada eu lancei nas redes sociais um desafio para a galera e a gente iniciar um papo que a gente quer fazer aqui uma vez por mês, o Pastor Responde. A gente quer fazer esse quadro aqui dentro do nosso podcast do PDC e hoje vai ser esse quadro. Então eu lancei ali uma caixinha de perguntas, o pessoal fez várias perguntas, eu quero agradecer aqui a todos aqueles que participaram. Eu vou tentar responder todas as perguntas. Se eu não conseguir responder todas hoje, a gente vai na sequência para ir respondendo. Mas a ideia é a gente falar então dos assuntos que vocês lançaram para nós nas redes sociais. Você consegue nos contatar ali, falar diretamente comigo pelo perfil Pastor Felipe Tavares. Eu vou deixar na tela aí para você. Pastor Felipe Tavares, você pode falar comigo diretamente ou pelo perfil da igreja aí, Encontros de Fé Viamão. Então, você consegue falar conosco pelas redes sociais. E a galera me mandou várias perguntas. Deixa eu começar aqui pela pergunta da Luísa Dornelles. A Luísa perguntou o seguinte, que eu achei bem interessante. A política e a fé são assuntos que podem ser misturados? E ela fez uma segunda pergunta que tem a ver com a primeira, que é importante se posicionar na política como um cristão na nossa geração? Então, política e fé se misturam, é importante aí o cristão se posicionar na política na sua geração. Vamos lá. A política é um assunto da nossa vida diária.
As pessoas, e o cristão, ele tem uma certa algeriza quando se fala em política por tudo aquilo que ele já viveu, né? O nosso país, ele é um país muito machucado com os políticos. Eu não sei se eles conseguem fazer essa leitura, mas a verdade é que o nosso país é um país muito machucado, muita corrupção, muitos escândalos, políticos que prometem coisas, aí são eleitos, depois não cumprem. Então, o nosso país ele é muito machucado com política. E falando em evangelho e política, alguns princípios se chocam às vezes, né? Quando a gente vê exatamente isso, assim, a corrupção, pessoas que prometem coisas e depois não cumprem, isso acaba gerando conflitos com aquilo que a fé, né, prega para nós, como por exemplo a honestidade, a justiça, etc. Então isso causa nas pessoas uma certa algeriza com a política. Porém, a política faz parte da nossa vida, querendo nós ou não. Alguém decidiu, né, as coisas que acontecem na tua cidade, no teu estado e no teu país. Alguém está decidindo leis que regem, né, a nossa cidade, que regem a nossa vida diária, que pessoas fizeram essas escolhas e essas pessoas são os políticos. Assim como a política, outras coisas fazem parte também da nossa vida diária, né? Então, dizer que a política e fé se misturam, elas acabam se misturando quando em todos os meios que nós habitamos, existem cristãos. Tem cristãos, por exemplo, na área da tecnologia, tem cristãos na área da moda, tem cristãos na mídia, tem cristãos em todas as camadas da sociedade, em todo o tecido social. Da mesma forma, a política, em algum momento, teremos cristãos também ali se movendo também nessa parte, nesse tecido social. Então eu não vejo o problema de haverem cristãos na política. Pelo contrário, eu ainda acho que os cristãos deveriam estar na política ainda mais para influenciar essa esfera. Mas aí o detalhe, né? Eles deveriam estar lá para influenciar e não serem influenciados. Eles deveriam estar lá para fazerem justiça e não se tornarem injustos. Eles deveriam estar lá para demonstrar o caráter de Cristo e não se tornarem pessoas mundanas e talvez ali e se contaminarem com o ambiente, né? E aí, para isso, você precisa ser crente de verdade, né? Então a questão talvez, exemplos que nós tivemos de pessoas que se diziam cristãs e foram para a política e fizeram até pior do que os políticos que lá estavam. Mas aí não tem a ver com a política em si, tem a ver com a pessoa não ser um cristão ali firme, não ter mantido ali as suas opiniões bíblicas e etc. Na Bíblia, nós vemos, por exemplo, Daniel. Daniel, quando você lê o livro de Daniel, você percebe que Daniel foi um estadista. Ele foi um líder político. Claro que o regime ali era diferente. Ali havia um imperador, havia um rei, havia uma monarquia. Era diferente do sistema que nós temos hoje no Brasil, por exemplo. Mas, ainda assim, Daniel fez parte do governo a ponto de ele mesmo ser, em determinado momento, o segundo homem mais importante do reino, abaixo do rei. Em determinado momento, Daniel era a pessoa mais importante. E a Bíblia cita Daniel como um exemplo de justiça. Inclusive, quando fizeram leis que determinavam que a fé de Daniel não poderia ser manifesta como ele o fazia, ele ignorou a lei e continuou firme com o seu Deus, né, assumindo o risco de ser condenado à cova dos leões, e o foi, né, e sobreviveu por sua fé. Então, a gente percebe que na Bíblia nós vemos pessoas que se envolveram com o Estado, mas mantiveram a sua fé íntegra e uma vida de justiça. Assim como Daniel, a gente vê José no Egito também, em determinado momento. José, ele depois do faraó, depois ali do principal homem do Egito, era José. Ele esteve no governo e, aliás, Deus o usou para cuidar do povo de Deus, para que ele não morresse de fome. Então, a pergunta é, a fé pode se misturar com assuntos políticos? A gente vê na Bíblia que pode. Em que sentido que pode? Nesse sentido, quando um cristão entra na política e ali mostra sua fé, integridade e justiça. Não se misturam esses assuntos quando nós queremos colocar pautas políticas dentro da igreja. Aí não.
né? Quando a gente quer colocar pauta política dentro da igreja, não, evangelho é uma coisa, né? Política é outra coisa. Quando é que se mistura? Quando o cristão entra na política e ali exerce uma vida de integridade, exerce a sua fé, mas não no sentido de ir lá para catequizar as pessoas. Ele vai lá para então exercer a integridade, a justiça, os princípios do reino de Deus. Isso é um detalhe interessante, né? Quem entra na política deveria entender que agora não governa apenas para evangélicos, para cristãos. Ele governa para todos. O que ele tem que manter é a integridade da palavra, é os princípios do reino de Deus, é a justiça, mas ele vai ter que ouvir todas as demandas, ele vai ter que sentar com todas as pessoas, não só com evangélicos, ele vai ter que sentar com todos. E isso é uma coisa, às vezes, difícil do cristão entender, né? Quando um governador está governando, quando um prefeito está ali, quando vereadores estão ali, eles precisam ouvir toda a população. E a população inteira não é toda cristã. Ele vai ter que ouvir todos, conversar com todos, ser paciente com todos. Ele vai ter que ter sabedoria, ele vai ter que saber se portar. Então, tudo isso é importante. Ele tem que manter a sua fé, sim. Talvez ele não vá participar, né, de encontros religiosos que não são da sua confissão de fé. Isso não. Mas ele vai ter que governar para todos, ele vai ter que ouvir as demandas das pessoas. Isso sim. Então, assim, aí entra uma outra questão. Será que o pastor, é pecado um pastor ser político? Se a gente olhar, né, assim, biblicamente, pecado não é. É pecado? Não é. Ser político é um tipo de profissão, assim como eu trabalho com design, como outros trabalham, sei lá, tem advogados, engenheiros, médicos, etc. Não é pecado. A questão é, deveria um pastor ser cristão? Por exemplo, o nosso ministério entende que um pastor não deveria deixar de ser pastor para ser cristão ou misturar isso. Se ele quiser ser cristão, ser político, né? Se ele quiser ser político, ele deve então se licenciar, né, do pastorado. Aí é uma opinião minha, tá? Agora eu vou deixar bem claro, uma opinião pessoal. Eu acho que um pastor que recebeu um chamado ministerial de Deus, que é um chamado tão sublime, né, para ser pastor, não deveria rebaixar o seu chamado para abandonar o pastorado. Ou seja, Deus me chamou, mas eu estou dizendo, não, Deus, agora eu vou dar um tempo e vou viver uma outra coisa, né? Se ele entender que Deus fez isso, não, é Deus que está me chamando à política, então ele deve licenciar-se, no meu entendimento, do pastorado para fazer isso, né? Mas não deveria fazê-lo, a menos que haja uma direção de Deus. Poxa, Deus te deu algo tão sublime para fazer, você vai abandonar isso para fazer outra coisa. Por que a gente pede que haja esse licenciamento? Daí para não misturar, aí sim, para não misturar, trazer a política e ideologias políticas e assuntos políticos para dentro da igreja. Aí sim, aí é uma mistura errada. Mistura correta é o que eu falei antes, é quando o cristão que entende que tem um chamado, vai lá viver os princípios do evangelho dentro da política. O contrário, não. Porque daí o pastor pode tentar usar a sua audiência, né, como, quem sabe, ali um trampolim político. Não é o que deveria acontecer, não é o que a gente acredita, e por isso que a gente tem esse cuidado. Se você não sabe, a Igreja Encontros de Fé tem isso no seu regulamento interno. Então, se o pastor quiser entrar na política, ele deve licenciar-se do cargo, né, do pastorado para ir para a política. É importante, então, posicionar-se como cristão na nossa geração em questões políticas? Eu acredito que sim. É importante posicionar-nos sempre de acordo com a palavra, sempre que tiver um assunto que vai contra os princípios do reino de Deus, eu acredito que sim. Espero ter respondido aí bem e tal, e podemos falar um pouco mais sobre esse assunto. A gente tem várias outras perguntas aqui. Uma pergunta da Annelise Costa. Ela pergunta, eu queria saber um pouco mais sobre o jejum. Pergunta da Annelise Costa, obrigado pela pergunta. E jejum, assim, grosso modo, falando assim rapidamente aqui para você, primeiro, o jejum, ele deve fazer parte sim da vida de um cristão. No Sermão do Monte, o Senhor Jesus fala sobre vários assuntos importantes. Aliás, é uma das pregações, das ministrações
mais impactantes do Senhor Jesus, né? Claro que tudo que ele falou é super importante, mas me parece que ele dedicou um tempo ali bem precioso para essa ministração do Sermão do Monte. E ali o Senhor Jesus fala, por exemplo, que um cristão ele deve orar, que um cristão ele deve ser sal, ele deve ser luz. E no meio de todo esse ensinamento ele diz: um cristão deve jejuar, né? Então o jejum ele faz parte da vida de um discípulo de Jesus, né? Devemos tirar tempo dentro da nossa rotina, de tempos em tempos. Devemos então jejuar. A Bíblia fala em alguns tipos de jejum e também fala em algo que chamamos de abstinência, né? Um pouco diferente do jejum, mas que faz parte aí dessa rotina também do cristão. Pode fazer parte da rotina do cristão. Então vamos lá, né? A gente fala, por exemplo, de um jejum total. O que é o jejum total? É quando você abre mão de alimentos e também de água, né? De qualquer líquido. Então você fica totalmente por um período de tempo. Ele pode ser metade de um dia, pode ser um dia inteiro, pode ser mais de um dia, 2 ou 3 dias, uma semana, enfim. Quando você não come absolutamente nada e quando você não bebe absolutamente nada. Um jejum total. Nós falamos também de um jejum parcial, que seria um jejum de alimentos. Você não come absolutamente nada por um período de tempo, mas você fica ingerindo água. Você fica tomando água, né? Também você pode fazer esse jejum. Por um período de tempo, um dia inteiro, meio-dia, uma tarde, 2 dias, 5 dias. Aí, a questão do tempo que você vai jejuar é você e Deus. Você escolhe como você quer fazer o jejum. Quer ficar um dia inteiro? Quer fazer 24 horas? Quer fazer 12 horas? Quer fazer 6 horas? Faça como fica melhor para você. A gente não tem na Bíblia mandamentos específicos sobre a quantidade de horas. A Bíblia fala sobre jejuarmos, certo? Então, assim, não tem uma quantidade específica de horas. Aliás, é importante que, junto à questão do jejum, principalmente aquelas pessoas que têm comorbidades, que têm alguma doença específica, que trata alguma questão, que, então, fale com o seu médico, tá? Isso aqui é importante. Por exemplo, pessoas que têm pré-diabetes, pessoas que têm o diabetes, que não devem ficar muito tempo sem comer, por exemplo, sem ingerir algum tipo de alimento específico, falem com o seu médico, tá? Não sai fazendo jejum assim de qualquer jeito, sem antes conversar com o seu médico e veja a sua condição. Isso aí é bem tranquilo, tá? Então, eu não posso ficar muito tempo sem comer. Faça jejuns em um período menor de tempo, né? Uma manhã ali, daqui a pouco, uma tarde. Veja o que o médico aconselha você a fazer, tá? Isso aqui é bem importante, cuida da tua saúde. Bom, a questão do jejum também, aí tem, que eu não falei, a questão das abstinências. Por exemplo, eu quero ficar uma semana sem Instagram, eu quero ficar uma semana... Então, assim, por que eu separo do jejum? Porque não tem a ver com uma questão de alimentos, né? Tem a ver com outras questões. Eu quero me abster do celular, eu quero fazer as pessoas dizem, um jejum de celular, mas eu diria mais uma abstinência, né? Eu quero ficar um tempo sem celular, ou até quando é alimentos, mas é específico, eu vou ficar 1 ano sem comer chocolate, vou ficar 1 ano sem comer um doce, eu vou ficar não sei o que, sem comer tal coisa. Então, eu não colocaria na categoria de jejum, mas de uma abstinência, né? Que você faz, porque aquilo de alguma forma está te dominando, você quer fazer isso em honra ao Senhor e tal, que é válido, você pode fazer, mas é uma categoria, me parece, um pouco diferente. É parecido com aquilo que Daniel fez, né? Em determinado momento ele disse que ia comer apenas legumes e água. Então ele fica em abstinência de outros alimentos e passa a comer apenas legumes e água por causa do lugar onde ele estava, e eles consumiam ali alimentos que quebravam a lei de Israel, né? Então, e também alimentos que certamente eram consagrados ali aqueles deuses ou falsos deuses ali da Babilônia, né? Então a questão do jejum é mais ou menos por aí. Só tem uma última questão que eu quero colocar. O jejum, ele não é moeda de troca com Deus, tá? Você não... Senhor, eu tô aqui jejuando para que o Senhor me dê o meu carro importado, o meu Porsche, né, e tal, não sei o quê. O jejum não serve para isso. O jejum não muda a Deus. O jejum nos muda, nos transforma, né?
O jejum, ele é para você dizer para a tua natureza humana, quem me comanda não é você, quem me comanda é o Senhor, né? Que eu estou tirando um tempo para desligar as minhas vontades e desejos, e o desejo mais veemente que o ser humano tem é a fome e a sede, para me dedicar a Deus por um período de tempo, e ali então ficar mais conectado. E realmente o jejum faz isso, né? Ele faz com que você desligue todas as outras vozes, e por um período de tempo você consegue ficar mais conectado com o Senhor, ouvindo-lhe, né, os ensinamentos. Então, assim, entenda, o jejum não é para mudar Deus, o jejum é para mudar você. O jejum é para trabalhar algo no teu interior. Experimenta ler a Bíblia em jejum, né? Tire um tempo em jejum e aí leia a Bíblia. Isso é um outro detalhe, né? Procure jejuar quando você pode tirar um tempo, que seja lendo a palavra, orando, buscando a Deus, para que você não faça apenas uma dieta, para que não seja apenas um jejum intermitente, para que você não... eu quero emagrecer. Não, o jejum não é para emagrecer, não é dieta, entende? O jejum ideal é você tirar um tempo para ler a Bíblia, para orar, para buscar a Deus, ainda que... pastor, mas eu estou trabalhando, eu estou correndo, tudo bem, mas... Então, se você está em jejum, na hora do almoço, que você iria almoçar, e aí você tem o teu intervalo, tire aquele momento, então, para meditar, para ler, para falar com o Senhor, né? Para que o jejum, então, ele realmente trabalhe algo na tua vida. Eu espero aí, Annelise, ter respondido um pouco da tua pergunta. Eu sei que eu não estou falando tudo que o tema pode trazer, mas eu creio que a parte mais importante eu trouxe aqui para você sobre o jejum, beleza? Essa foi a pergunta aí da Annelise Costa. Eu tenho aqui também a pergunta da Maria Eduarda da Rosa. Maria Eduarda da Rosa, como eu posso começar a pregar o Evangelho? Como eu posso começar a pregar o Evangelho? Eu diria para você, Maria Eduarda, que a primeira coisa que você pode fazer para pregar o Evangelho é viver o Evangelho. Eu entendi a tua pergunta. Talvez você está falando aqui de uma questão de subir numa plataforma, né? Pegar um microfone e começar ali a pregar o Evangelho, quem sabe. Mas para essa resposta também eu diria, a primeira coisa que você deve fazer é viver o Evangelho. A Bíblia diz nos Evangelhos que o povo se admirava de como o Senhor Jesus pregava. Diz o texto que ele pregava com autoridade e não como os religiosos. A autoridade tem a ver com autoria. Jesus, ele era o próprio autor das suas palavras, mas também tem a ver com ele vivia essas palavras. Como ele era o autor, ele vivia aquilo que ele estava pregando. O que te dá autoridade na tua pregação, o que te dá poder na tua pregação você precisa viver primeiro aquilo que você prega. Alguém que prega o Evangelho nunca deveria pregar algo que ele não viveu. Ele deve primeiro viver para depois anunciar, para depois pregar. Então, independente da questão, primeira coisa que você precisa fazer para pregar o Evangelho é viver o Evangelho. Para que toda vez que você fale de Cristo, as pessoas olhem para os teus olhos e vejam, há um brilho diferente na Maria Eduarda. Os seus olhos brilham. Quando ela fala com autoridade. Ela está falando algo que ela está vivendo. Então a primeira coisa, viva o Evangelho. Estude o Novo Testamento, principalmente, estude os textos bíblicos e viva isso. Primeira coisa, né? A segunda coisa que eu diria para quem quer então viver um ministério, eu quero ser um pastor, quero ser um líder, eu quero ser uma mulher que prega o Evangelho, eu quero ser usada como Kathryn Kuhlman, por exemplo, em sinais, em prodígios, com unção e tal. Então, além de viver, de amar a Deus, de andar com Deus, não busque viver o Evangelho, pregar o Evangelho para impressionar pessoas. Não se preocupe com as pessoas, tá? Não faça isso para impressionar pastores, lideranças, movimentos, igrejas. Se o teu motivo for esse, você vai, infelizmente, não ter sucesso na pregação do Evangelho. Faça isso sempre para agradar a Deus. Não se preocupe. Uma das coisas que eu faço quando eu vou pregar em alguns lugares, e às vezes vem aquela ansiedade, né? E vem aquelas ideias, o que as pessoas vão pensar de mim? O que elas vão dizer?
ou às vezes as pessoas estão com expectativa, olha, foi falado algo, né? O pastor fulano vem aqui e agora, o fogo vai descer agora, o bicho vai pegar, né? E aí aquela ansiedade quer tomar o teu coração. E agora? Já pensou se eu vou pregar aqui uma palavra que é o feijão com arroz, meu? E aí todo mundo, mas era isso aí. Eu vim aqui para ouvir o que eu já sei, né? Então, uma oração que eu faço sempre quando eu vou em algum lugar é dizer, Senhor, eu não tenho compromisso nenhum com a expectativa das pessoas a meu respeito. Meu compromisso não é com isso, nunca foi. Meu compromisso é com a sua expectativa a meu respeito, a expectativa do Senhor. Senhor, eu quero te honrar aqui. Eu estou fazendo isso não para as pessoas, eu estou fazendo isso para ti agradar. Eu quero que minhas palavras e os meus pensamentos sejam agradáveis a ti, Senhor. E venho pregar a palavra, tal como ela é. Se as pessoas vão gostar, se elas vão achar profundo ou não, eu venho pregar o que o Senhor mandou pregar. Ponto final. Isso é uma coisa, tenha um compromisso com o Senhor, certo? E aí a terceira coisa que eu posso dizer para quem quer e deseja, né, um ministério é sirva alguém. Sirva alguém. Você pega todos os grandes homens e mulheres usados por Deus, na sua história, em algum momento, eles serviram a igreja, a comunidade, serviram pastores, serviram pessoas. Eu não estou falando aqui de puxar saco, tá? Não estou falando aqui de ficar na volta do pastor alisando, no sentido, né, de bajulando. Não é isso. Estou falando de servir, né? Não, eu estou aqui para servir. Estou aqui para ajudar. O que o teu pastor precisa de ajuda? Vai lá ajudar ele. Porque a unção que você honra e que você serve é a unção que você vai receber. A gente vê isso muito claro na história de Elias e Eliseu. Eliseu lavava as mãos de Elias, carregava a pasta dele, fazia coisas simples para ele. Mas o que acabou acontecendo? Eliseu herdou unção dobrada de Elias. Ele foi usado naquela unção. Por quê? Porque quando você está servindo alguém, você está aprendendo. Você está vendo o que Deus está fazendo na vida dele. Você está vendo como que ele ora. Você está vendo como que ele lê a palavra. Você está aprendendo, você está absorvendo. É uma aula, é uma faculdade que você está fazendo. Então, assim, uma outra dica que eu deixo, Maria Eduarda, é sirva alguém. Esteja perto de alguém, né? Sirva a tua igreja. Para mim, o modelo bíblico e eficaz da evangelização é a igreja local, entende? Vai lá um missionário, ele prega num lugar, ele faz missões, mas ele está vinculado a uma igreja. Então ele vai lá, implanta uma nova igreja e aí ele volta para sua igreja. Daqui a pouco ele vai para uma nova missão e aí ele volta para sua igreja. É o modelo que a gente vê em Atos. Paulo e Barnabé estavam em Antioquia, saíam de Antioquia, fizeram a primeira viagem missionária, voltavam para Antioquia. Ou seja, eles estavam vinculados a uma igreja local, mas saíam em viagens missionárias. Então, se você quer pregar o evangelho, viva o evangelho, né? Honre a Deus, faça para o Senhor, não para impressionar ninguém. Não te preocupe com as pessoas, se preocupe com o Senhor, nesse sentido, né? E sirva a tua igreja local, sirva aí o teu pastor, né? Esteja perto das pessoas ali servindo, né? E ame as pessoas. Eu poderia também dizer isso, né? Ame as pessoas, faça por amor a Deus e por amor às pessoas, que é o grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus em primeiro lugar, e o outro semelhante a este é amarás o teu próximo. Ame as pessoas, ame os perdidos, queira alcançar pessoas que estão em situações difíceis, né? O drogado, o alcoolizado, o esquecido, a pessoa que está lá, ore, chore por essas pessoas, ame essas pessoas e tu vai ver o mover de Deus na tua vida e Deus vai te usar para a sua glória. Amém? Vamos lá para a próxima pergunta então. Deixa eu ver aqui. A Amanda faz uma pergunta aqui. Pastor, quais os pilares para um casamento cristão? Quais brechas devemos ter cuidado? Eu diria, Amanda, que os grandes pilares aí de um casamento, primeiro é saber que quando você entra num casamento, você não entra para ser feliz, você entra para fazer alguém feliz. Um dos problemas dos casamentos hoje na sociedade é que as pessoas entram com a ideia de agora eu vou ser feliz, agora tudo que eu precisava agora vai ser resolvido com o casamento. E não, primeiro, você já tem que estar bem resolvido. Você tem que estar feliz com Jesus. Quem resolve, quem te traz alegria e felicidade é Jesus. Você já tem que estar com ele feliz.
E o casamento é um plus, vou formar uma família, família é propósito de Deus. Então, por entender o propósito de Deus, poxa, eu quero ter uma família, eu quero ter filhos, eu quero viver uma vida comum do lar, eu quero construir a minha vida do lado de alguém, eu quero partilhar a minha vida com alguém. Bênção de Deus, isso aí é propósito de Deus, a família foi o Senhor que criou. Mas entre no casamento sabendo que você não está indo ali para ser feliz. Se Jesus já não te fez feliz, você está mal resolvido. Você tem que resolver isso antes. E aí entrar no casamento para fazer feliz. E quando você faz o outro feliz, ele te responde isso em amor também, né? E aí as coisas funcionam. Como pilares, o texto bíblico de Paulo diz que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então o marido deve saber isso. Ele deve amar a sua esposa. Significa que a sua esposa precisa se sentir amada. Então amar não é falar que ama. Amar é mostrar com atitudes o seu amor. E aí o texto bíblico vai dizer que a mulher deve respeito ao seu marido. Ela deve respeitar o seu marido. E quando a gente olha para o dia a dia, a gente percebe que uma das coisas que o homem quer é ser respeitado por sua esposa. É que a esposa possa ver no marido um homem de valor, de respeito, e ela o respeita em suas ideias, em suas atitudes, né, que são atitudes de amor e tal, e aí ela fala com respeito, o marido se sente, né, um cara importante dentro da sua casa. Então a gente vê, esses são os principais pilares, assim, que mantêm um casamento saudável. Quando é que a coisa desregula? Quando falta o respeito da mulher com o marido, né? Quando a mulher passa por cima do marido, quando ela começa a dar ordens ali na casa, né, sem saber, passando por cima, às vezes até de palavras que o marido falou para os filhos, aí o marido começa a se sentir desrespeitado, a coisa começa a desandar. Ou o contrário, quando o marido não ama a sua esposa, não mostra esse amor na frente das outras pessoas, ele fala, às vezes até piadas da mulher, né, desonra a mulher, e aí a mulher não vai se sentindo mais amada, cuidada, respeitada. Então, assim, a gente precisa manter esses pilares, esses são os principais, né? Tem outras coisas que podemos falar aí para um casal de namorados que ainda não casou, cuidem com o pecado, não fiquem sozinhos. Eu digo assim, eu brinco dizendo, né? Eu duvido que um casal cristão, né, vá ali fazer o que não deve, tirar a sua roupa na frente da avó, na frente da mãe. Duvido fazer isso. Então fica sempre com a tua avó, fica sempre com a tua mãe quando for namorar, que você não vai fazer bobagem, não vai deixar a coisa desandar. Porque se você botar a chaleira no fogo, ela vai esquentar. Se vocês ficarem sozinhos, vai dar meleca. Então, cuidem isso. E a Bíblia nos ensina sobre isso, né? Que o sexo, por exemplo, ele deve acontecer dentro do casamento, não antes, né? Eu brinco dizendo que o cristão, ele casa para namorar, ele não namora para casar, ele casa e aí no casamento agora começou o namoro e aí você deve aproveitar o namoro com a tua esposa e a esposa com o seu marido. Eu acredito que esses são os principais cuidados que nós deveríamos ter, né? Mas, claro, podemos aprofundar ainda mais o tema, mas esses são os principais cuidados, beleza, Amanda? Espero ter respondido aí também a tua pergunta. A gente tem uma pergunta aqui também, da Lívia, né? A Lívia aqui que canta conosco, ela fez uma pergunta bem legal que é: quais devem ser os principais deveres e princípios de um líder segundo a Bíblia? Bem legal a pergunta da Lívia. E tem uma outra pergunta aqui que eu acho que vai de encontro e a resposta ela vai ser a mesma para as duas perguntas. Deixa eu só achar aqui, ó, pergunta da Andressa. Como deve ser o caráter de um pastor? Essas duas perguntas, para mim, elas andam muito juntas, tá? Como deve ser o caráter de um pastor? E a pergunta da Lívia quais devem ser os principais deveres e princípios de um líder, segundo a Bíblia? Para mim, essas duas perguntas, da Lívia e também a da Andressa Dutra, andam muito juntas, né? Qual que deve ser o caráter do pastor? Quais devem ser as ações de um líder na palavra de Deus? E eu vou te trazer dois textos aqui. O primeiro deles é 1 Timóteo, capítulo 3, que fala dos bispos e diáconos. Essas palavras são palavras gregas. Bispos significam líderes e diáconos significam servidores, aqueles que estão abaixo dos líderes, né, também servindo na igreja. E o texto de 1 Timóteo 3 diz assim: esta palavra é digna de confiança.
Se alguém aspira a ser bispo ou almeja o episcopado, em outra tradução, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo ou o líder na igreja seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser dado ao vinho, nem violento, mas sim gentil, pacífico, livre do amor ao dinheiro. Deve governar bem sua casa, tendo os filhos em sujeição, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? O bispo não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Ele também deve ter boa reputação entre os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Então a gente vê aqui em Timóteo uma série de princípios que um bispo, um pastor, um líder deve seguir. E são os mesmos princípios, tá? Então por isso que eu falei que as duas perguntas estão juntas, porque aquilo que um pastor deve viver, um líder na igreja tem que viver. A mesma coisa, não tem diferença aqui. A mesma coisa um líder e um pastor na igreja deve viver. É interessante o texto, porque ele traz aqui uma série de princípios importantes. Tem que ser pacífico, tem que ser alguém que sabe conversar, tem que ser alguém... Eu vejo, por exemplo, alguns pastores que não gostam de pessoas que questionam a sua pregação, por exemplo. E, obviamente, que todo ser humano, na minha opinião, algumas pessoas dizem o contrário, mas eu confesso que eu não acredito, tá? Ninguém gosta de receber crítica, tá? Ninguém. Eu não gosto. Se você vir me criticar, eu vou ficar felizão. Nossa, que alegria receber uma crítica aqui do que eu falei. Não, na hora eu não vou gostar. Tá certo? Ninguém gosta, ninguém, tá? A questão é como você responde à crítica. Eu posso ser criticado na hora, eu não vou gostar, né? Por que esse cara tá me criticando? A gente começa a pensar. Só que você vai pra casa, você fica pensando no que a pessoa disse. E daqui a pouco você percebe, poxa, ele tem razão. Ou ela tem razão no que ela falou. Eu tô errado mesmo, acho que eu errei aqui no que eu falei, né? E você fica pensando naquilo. Então, apesar de que na hora você pode não gostar, você deve receber as críticas e pensar sobre elas. Tem um detalhe. Toda pessoa que critica o pastor ou a palavra, se alguém chega no final do culto e diz assim, pastor, tu falou o versículo tal, tu disse isso, mas eu não concordo, eu acho que é assim, assado. Tem um detalhe, essa pessoa prestou atenção na tua pregação. Então, eu levo em conta quem vem conversar comigo sobre a palavra ministrada, porque tem um detalhe, esse cara tá me ouvindo. Esse jovem, essa jovem, ele tá ouvindo. Então tem pastores que não gostam de jovens que questionam a sua pregação. Mas ele deveria pensar que são esses jovens que são o futuro da sua igreja. Esses caras são bons, por quê? Porque eles estão prestando atenção na pregação. Eles estão ouvindo a pregação, eles estão anotando. Então assim, invista, presta atenção. Ouve esses jovens, conversa com eles. Vá com calma, né? Seja pacífico no ensinar e tal. É algo que a gente tem que aprender. Não é fácil, mas a gente tem que aprender e faz parte do processo. E é bom. Então, assim, ó, você que tem dúvidas, questionamentos, críticas a fazer, pode procurar e pode fazer. Na hora, vou gostar? Não, vou ficar... Pô, que esse cara tá criticando e tal. Mas não que eu vou dizer isso, vou pensar, né? Mas eu vou para casa, eu vou pensar, eu vou refletir. Então é importante isso. Todo mundo deveria aprender com isso. O texto também diz algumas coisas bem legais e bem interessantes, tá? Por exemplo, esse pastor, ele deve governar bem a sua casa, ele deve ser marido de uma só mulher. E aqui tem um assunto polêmico, tá? No Brasil, hoje virou febre, virou moda. Pastor que se divorcia e casa de novo. Sabe? Já é pastor, já vive o ministério, aí larga a esposa para ficar com a outra mais nova lá. E todo mundo aceita isso. Biblicamente não deveria. Nós não deveríamos aceitar isso. Esse não deve ser o comportamento de um pastor, porque tem um detalhe, um pastor que não consegue ficar casado. Se tem uma das coisas difíceis na nossa vida é manter um casamento por 50, 60 anos. Por quê? Porque você tem ali teus desafios com a esposa, com a família, com os filhos e tudo mais. E aí você tem que aprender a manter a paz, a alegria, o amor, o respeito dentro da sua casa. Se você consegue fazer isso, o texto bíblico diz, então você é apto
para liderar a igreja. Porque se você consegue fazer isso dentro da tua casa e se manter casado por muitos anos, você tem condição, você passou na universidade de Deus e agora pode cuidar também da igreja de Deus. É isso que o texto está nos ensinando. Então a minha pergunta é, um pastor que não conseguiu se manter casado, será que ele tem condições de governar a igreja de maneira agradável a Deus? É uma pergunta que nós deveríamos fazer. O texto bíblico já nos mostra e diz que não. Então, é uma moda que existe aí no meio evangélico, mas não é bíblica. Não agrada a Deus. E nós precisamos pensar sobre isso, beleza? Uma outra coisa é, o bispo não deve ser recém-convertido. É uma outra mania que às vezes os cristãos têm. O cara recém saiu lá das drogas, da prostituição, do pecado, não dá 3 meses e tá pregando. Gente, cuidado, cuidado. Você tem que passar por um processo, você tem que conhecer bem a Escritura, você tem que aprofundar em uma comunhão com Deus, você tem que comer polenta, arroz, feijão, você tem que passar alguns processos importantes na tua vida para você ter condições de ensinar as pessoas. Daqui a pouco você vai cair no pecado. Então a gente vê um monte de escândalo aí e às vezes eles acontecem porque as pessoas não tinham condições de estar onde estão, né? E hoje com o advento da internet a pessoa fica famosa, pronto, virou pastor famoso. Agora é o seguinte, gente, isso não importa no reino de Deus, desculpa eu dizer. Não é porque é famoso que lhes dá respaldo para pregar o evangelho e subirem numa plataforma. O que dá respaldo é a tua vida com Deus, intimidade com a palavra, como você conduz a tua família. Tá aqui, é o que o texto bíblico nos ensina. Então eu entendo que esses aqui são os princípios importantes, então, né, para um líder, para um pastor, o caráter de um pastor, ele deve mostrar isso, né? Eu digo para você que daqui a pouco tá com dúvidas sobre a tua igreja, sobre o teu pastor, eu não quero, claro, tirar ninguém de igrejas, mas se a tua igreja tem um pastor que não é um bom pastor, que não tem um bom caráter, que é alguém que manipula as pessoas, que é alguém que quer ali ser um ditador em cima das pessoas, cuidado, olha quem é o teu pastor. Siga um bom pastor, tá? Siga alguém que tem um bom caráter, alguém que vive a palavra. Você vê seriedade, o cara procura viver o que ele tá pregando. O cara, ele procura ser correto diante da palavra de Deus. Não é alguém perfeito, né? Nós cometemos erros como pastores, claro, erramos. Só que quando a gente erra, a gente vai ter que ir por aquele caminho estreito e pedir perdão. Chegar no irmão, chegar na pessoa e dizer, olha irmão, eu errei, tu me perdoa, eu passei do limite, eu cometi um erro. Me perdoa, faz parte da vida cristã. E o pastor também erra. Então eu não estou falando aqui de alguém que é perfeito, ninguém vai ser perfeito. Mas alguém que ainda dentro das suas imperfeições, ele está procurando viver a palavra. Quando ele erra, ele se arrepende, ele busca a reconciliação, o perdão, etc. Então, é mais ou menos por aí. Eu espero ter respondido essa pergunta aí a contento. Tem a pergunta aqui do nosso irmão Cardoso. Quem não perdoa ou não pede perdão, pode dizer que ela não entendeu o que é misericórdia? Eu creio que sim. A gente pode dizer que a pessoa não conseguiu compreender bem, né, o que é esse princípio da misericórdia, do perdão, né? Quando o Senhor Jesus nos ensinou a orar, ele disse, né, Pai, perdoa as nossas dívidas como temos perdoado aos nossos devedores. E na sequência ele disse, se vocês não perdoarem os irmãos de vocês, tampouco o Pai Celeste vai perdoar vocês. Se vocês não perdoarem as ofensas dos homens, o Senhor não vai perdoar as de vocês. Então, é necessário para um cristão aprender o princípio do perdão. Eu tenho a dizer o seguinte, tá? Quem não teve que perdoar alguém de verdade, tem uma certa dificuldade também de ensinar esse princípio. Uma certa dificuldade, todos nós podemos ensinar o princípio, tá? Mas quando você tem que perdoar alguém, você entende a dificuldade que é perdoar alguém que machucou você, né? Mas apesar de ser difícil, de ser duro, de ser doloroso, é um princípio e a gente tem que passar por ele. Então, nós precisamos sim aprender a perdoar e a pedir perdão. Como eu falei agora, um pastor, por exemplo, que errou, ele tem que aprender a se humilhar, ir lá no irmão e pedir perdão. Faz parte da vida cristã. Se você tem dificuldade com isso, peça ajuda, diga, Espírito Santo, me ensina a perdoar. Porque você tem que pensar, Deus me perdoou, como é que eu não vou perdoar o meu irmão? Tem vários ensinos nas escrituras sobre isso. O Senhor Jesus conta aquela história do homem, né, que agarrou o outro, me paga o que tu me deve e tal.
né? E o rei depois o chama e diz, olha, eu te perdoei, por que você não perdoou lá o teu irmão, né? Então o perdão é um princípio caro do reino de Deus e nós precisamos aprender sim a perdoar, e podemos dizer que aquele que não aprendeu isso, não aprendeu o que é misericórdia, porque se a gente foi perdoado e foi lavado, né, e o Senhor teve misericórdia de nós, nós devemos ter misericórdia do outro, perdoar e trabalhar isso também na nossa vida. Beleza? Vamos lá para outra pergunta aqui. Temos perguntas aqui da Rossana. Rossana Meirelles fez algumas perguntas aqui. Uma delas é: como diferenciar um discípulo de Jesus da multidão? Né? Como diferenciar um discípulo de Jesus da multidão? Eu falo muito sobre esses três grupos, né? A gente sempre tinha ali à volta de Jesus três grupos. Um deles era a multidão, povão todo ali na volta, né? Povão que eu digo a quantidade de gente, tá? O povo todo na volta de Jesus. Depois a gente tem os discípulos, aqueles que estavam sendo discipulados, e aqui eu acho que eu já estou respondendo a pergunta, aqueles que estão sendo discipulados por Jesus, e os religiosos, né? A multidão, ela queria benesses, ela queria benefícios. O que eu posso tirar de Jesus para mim hoje, né? Ô Jesus, multiplica o pão aí, faz um milagre aí, cura aí o doente, vamos ver o que Jesus vai fazer. Para eles era um show, né? E eles estavam ali, olha, achando super legal tudo. É claro que é legal, mas era só isso. Então a multidão, ela só quer benefício, né? O que o evangelho tem de benefício para mim? Um carro importado? Muito dinheiro? Vou ficar rico? Quando a gente olha o evangelho, a gente percebe que não é nada disso. O evangelho não promete essas coisas. Ele não diz que você vai ficar rico. Ele não te promete um monte de coisa. O que ele promete coisas sim, mas o que ele promete, em primeiro lugar, são princípios para a tua vida espiritual. Em segundo lugar, sim, quando você vive uma vida espiritualmente sadia, o que vai acontecer é que na tua vida física e natural, você vai colher bênçãos, sim, né? Mas não aquilo que as pessoas muitas vezes acham, né? Ficar rico, né? Não tem mais problema nenhum, agora só tem sabor de mel. E não é isso que a Bíblia ensina, não. Nós teremos dificuldades, problemas, tribulações, desafios, mas em todas as coisas o Senhor Jesus estará conosco e em tudo seremos mais do que vencedores. Essa é a questão. A gente vai passar desafios? Sim, mas seremos vencedores em todas as coisas porque Jesus está conosco. Amém? Então, a grande diferença é que um discípulo está sendo discipulado, ele está aprendendo ao longo do processo de uma maneira muito próxima com Jesus, com a sua palavra. Quanto mais eu deixo a palavra me moldar, quanto mais eu ando perto de Jesus, mais eu me torno então esse discípulo, né, que está sendo transformado, né, de uma maneira muito íntima por Jesus. E eu creio que isso que faz toda a diferença. A multidão é aquele que está bem do lado de fora. Ele vem, ele ouve alguma coisa, ele quer pegar uma benesse, mas ele não entra no processo. E o discípulo é aquele que entrou no processo. Não, eu assumi, eu sou discípulo de Jesus, então eu vou ler a palavra, eu vou viver a palavra, eu vou viver uma vida de oração, eu vou conhecer Jesus, porque eu sou discípulo de Jesus. Então eu acredito que essa é a grande questão que faz diferença de um discípulo para uma multidão. Beleza? Vamos lá para uma próxima pergunta. O tempo aqui está passando bastante. Tem várias perguntas aqui, tá? Tem uma pergunta bem interessante aqui que eu achei, que é da Amanda também. A Amanda já fez uma outra pergunta, mas eu achei bem interessante essa pergunta que eu acho que é importante trazer, que é bem do dia a dia da gente. Ela perguntou o seguinte, ela está perguntando aonde que eu busco notícias em geral, né? Porque atualmente ela está dizendo que ela mais vê no G1, CNN, afins, são opiniões, são notícias mais voltadas com informações à esquerda, né? E aí ela pergunta, tem algum lugar que tu te atualize? Hoje em dia é difícil achar fontes que realmente exponham verdades políticas e globais. É muito raro acharmos isso. E é verdade, antigamente a gente tinha veículos mais isentos, entre aspas, dentro do jornalismo, se tinha como uma postura ser isento, mostrar as notícias, né, de todos os espectros políticos e que o leitor, que o espectador lá, que definisse o que para ele
era o melhor. Mas a gente percebeu que ao longo dos anos isso mudou muito. Hoje a política ela é muito opinativa, né? Então a pessoa que está lá no veículo, ela já traz a sua opinião, ela já coloca a notícia com uma tendência do que é certo e errado diante do seu próprio valor, né? E aí sim, a gente vê que houve ao longo dos anos, e a gente pega lá desde a época lá da ditadura militar, a gente percebe que o foco dos militares foi suprimir uma revolução armada do comunismo. Então, eles tentaram, de alguma forma, suprimir que não houvessem revoltas armadas, né, do comunismo para assumirem o país e tudo mais. Mas me parece que eles deixaram as universidades, as escolas e esses lugares meio soltos assim, não se preocuparam. Então, a gente percebe lá desde o Gramsci uma ideia nesse sentido de que a esquerda, de que valores progressistas deveriam entrar aonde? Nas universidades, nas escolas, na cultura, na música, na mídia. Então eles começaram a entrar nesses lugares e hoje a gente percebe que boa parte, talvez uma grande maioria, né, das redações jornalísticas hoje, elas são compostas por pessoas que têm uma visão progressista do mundo, uma visão à esquerda do mundo. Centro-esquerda, mais à esquerda do que outros, mais ou menos por aí. Então a gente vê, por exemplo, canais como G1, CNN e outros, realmente as opiniões ali serão opiniões bem mais à esquerda. Você consegue ter outros canais que são mais voltados a um centro-direita. Eu posso citar aqui, por exemplo, a revista Oeste, ou Oeste Sem Filtros, o programa ali da Oeste, né, no YouTube. Você vai encontrar aí uma visão antagônica a essa, que é uma visão agora mais à direita, mais conservadora, né? Você tem essa galera assim. Me parece que nos Estados Unidos a CNN é mais esquerda e a Fox é um pouco mais à direita, me parece, eu posso estar errado. Mas o que a gente vê hoje, assim, Amanda, o que você vai ter esses dois lados, né? Você não consegue hoje ter mais uma opinião, uma notícia, melhor dizendo, sem uma opinião. Hoje tudo vem com opinião, então você só vai escolher que lado você está vendo. Eu não vejo problema de você assistir a CNN, eu não vejo problema de você ver a Oeste, eu não vejo problema de você ver a Jovem Pan, ver todas essas emissoras. Mas o que você tem que saber? Que, por exemplo, quando você está vendo a CNN, as opiniões vão ser mais à esquerda. Quando você está vendo uma Oeste, as opiniões vão ser mais à direita. Então, você pode se alimentar de ambas, sabendo que agora você sabe para que lado que eles vão jogar. Beleza? Então, assim, não tem um canal específico, né? Eu, quando quero ouvir determinadas opiniões, eu olho uma, e quando eu quero ouvir outras opiniões, eu olho outra. Mas eu tenho para dizer que ambas, às vezes, são muito fechadas nas suas opiniões, tá? Às vezes a direita, apesar de eu ter princípios cristãos e, obviamente, sempre vou me voltar mais a ser um conservador, mais à direita, portanto, eu também tenho que entender que, às vezes, as opiniões da direita são muito rígidas e fechadas. E, às vezes, tem alguma coisa da esquerda, alguma opinião que faz um certo sentido. E aí, o pastor agora é... Claro que não, nunca vou ser progressista, nunca vou ser alinhado aos valores da esquerda. O que eu tô querendo dizer é que, às vezes, essas emissoras, elas são muito rígidas e, às vezes, até idolatrando pessoas, também na direita, tá? Então, assim, às vezes a gente fala muito da esquerda que idolatra lá pessoas. Eu brinco dizendo assim, ó, que na esquerda, por exemplo, em algumas emissoras, eles falam muito dos terraplanistas. Eu digo que eles são os passapanistas, porque eles passam pano, às vezes, para barbaridades que os líderes da esquerda estão fazendo, não falam nada, fazem de conta que não estão vendo nada, né? E a gente tem que falar de todos. Se um líder da direita faz bobagem, a gente tem que falar e a gente tem que bater, não tem que passar pano. Né? Então, assim, eu não concordo com tudo o que os líderes da direita às vezes falam, assim como, obviamente, não vou concordar com o que os caras da esquerda estão falando. Então, eu só acho que a gente tem que ter um certo equilíbrio. Portanto, eu digo assim, quando pode olhar e consumir ambos os lados, você só tem que ter um entendimento do que você está vendo e sabendo que esses princípios, eles não, muitas vezes, principalmente os princípios
da esquerda vão ser desalinhados com os princípios da palavra, não tem como ser. Quando você olha o que eles propagam, é contrário ao que a Bíblia nos ensina, né? Ainda que venha com aquele papo furado de mas é ajudar os pobres, não sei o que. Sim, mas a Bíblia diz que é para você ajudar os pobres, não é para você dar o dinheiro pro governo para ele ver o que vai fazer. É para você dar de comer, para você, é individual, é você que deve viver isso. Então não tem nada a ver isso de esquerda misturar política nisso, tá? Então assim, é por aí, tá? Então quando você for te informar, saiba da onde que vem a opinião, né? E aí você pode escolher em que momento você quer ouvir quem. Só seja firmado na palavra, né? Guarda a palavra e seja crítica, inclusive dos da direita, tá? A gente não pode aceitar tudo como verdade absoluta, porque esses caras são muito apaixonados, é uma coisa meio clubística, assim, né? Vira paixão e não pode ser assim na política, não deveria. Infelizmente mas não deveria ser, tá bom? Tem uma outra pergunta bem legal aqui do Juan Dias, que eu achei bem legal, que ele diz assim: pastor, eu tenho uma dúvida. Em 1 Coríntios, eu percebi que a igreja era acelerada em exaltar seus dons, em exibir conquistas intelectuais e até mesmo em discutir detalhes de questões teológicas, mas lentos e impotentes para lidar com o pecado. Como você aconselharia e conduziria a igreja para não chegar a esse ponto? É verdade, Juan. Quando a gente olha ali em Coríntios, o que a gente percebe? A gente percebe uma igreja riquíssima nos dons, Paulo fala isso, uma igreja cheia dos dons, né? Mas uma igreja que, infelizmente, convivia com pecados ali até grotescos, né? E Paulo chega a falar isso, a ponto de ter alguém ali que estava tendo um caso com a própria madrasta, né? Então, assim, a gente vê algo bem grotesco ali. E Paulo é duro com eles. Paulo fala: olha, vocês estão vivendo algo extremamente errado, vocês têm que lidar com esse negócio aí. Só que a resposta para isso é como a gente pode aconselhar a não cair nesses erros, tipo assim, viver o sobrenatural, os dons e ao mesmo tempo no pecado, a gente precisa entender que o Espírito Santo, ele não veio só para nos dar dons, né, e trabalhar conosco nos dons. Ele veio fazer isso? Veio. Mas, acima de tudo, o Espírito Santo veio para nos transformar. E, aliás, o Senhor Jesus diz em Mateus que naquele dia muitos vão dizer: Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Em teu nome curamos os enfermos. O que Jesus vai responder? Apartai-vos de mim. Eu não conheço vocês. Vocês praticam iniquidade. Em outras palavras, Jesus está dizendo que mover dons em dons no sobrenatural não é respaldo de caráter. Olha bem isso. Não é porque a pessoa está movendo os dons que Deus está respaldando o seu caráter. Deus permite, muitas vezes, a pessoa mover nos dons por causa da fé da pessoa que está na outra ponta. Deus quer curar aquela pessoa, Deus quer tocar aquela pessoa, Deus quer transformar aquela pessoa, mas não significa que Deus está dizendo amém para tudo que quem está movendo ali está fazendo. Isso é um detalhe importante. A igreja não pode olhar só para os dons do pastor, não pode olhar só para os dons do dito profeta. Ela tem que olhar o caráter da pessoa. E a igreja tem que ser mais madura nisso. Como é que ele está vivendo a vida dele? Compra e paga, honra a sua palavra, né? Cuida bem da sua esposa, da sua família, dos seus filhos. Tem que olhar essas coisas. Aí, eu quero também dizer o seguinte, olha só, Gálatas 5,16 diz: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. A resposta, Juan, para essa pergunta é: nós precisamos andar no Espírito. Não só mover no Espírito, nós precisamos ser transformados pelo Espírito Santo. E, aliás, essa é uma das coisas que os crentes mais negligenciam na sua vida, tá? Eles querem os dons, o Shabá, eles querem, né, o fogo, a glória e tal, e mover e tal, mas não querem ser transformados. Quando o Espírito Santo diz: para de mentir, muda a tua vida, cuida da tua esposa direito, cara, muda essas respostas, eu quero te transformar. No mesmo texto de Gálatas, no versículo 22, diz: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Fruto é resultado de uma semeadura. Você semeou uma semente de laranja,
Você vai cuidar dela, vai sair um broto, você vai regar, a terra vai fazer o seu papel, as raízes vão sugar os nutrientes, ela vai crescer e depois de alguns anos você vai ter o resultado, uma laranja. Então, significa que quando você anda com Deus e anda no Espírito, o Espírito Santo vai produzir em você, mediante um processo, um resultado. Qual é o resultado? Amor, alegria, paz, domínio próprio, amabilidade, mansidão. É o resultado de um processo. Então, eu diria, Juan, que como nós não vamos viver esse erro da igreja de Corinto, andando no Espírito e não só movendo no Espírito. Isso aqui é bem importante, tá? Nós precisamos nos mover, então, no Espírito. Uma outra dúvida do Juan é o seguinte: qual a sua opinião a respeito das cartas perdidas de Paulo que não foram incluídas no Novo Testamento? Tem algum proveito? A gente vê, por exemplo, em um dos textos, eu não lembro agora se é Colossenses ou Gálatas, que Paulo cita, eu acho que é Colossenses, ele cita uma carta que ele enviou a Laodiceia, tá? Então sim, nós temos, me parece, pelo menos uma carta perdida de Paulo a Laodiceia. Se nós encontrássemos essa carta, com certeza seria bênção para nós, porque é a carta de Paulo, né? Assim como temos as outras cartas, nós já sabemos quem é Paulo, já sabemos o seu caráter e com certeza seria bênção demais na nossa vida. Mas me parece que tudo aquilo que é importante, tenho certeza que tudo aquilo que é importante para uma vida com Deus e uma vida de paz, nós temos aqui e o Senhor permitiu ser encontrado, então já está aqui para nós, certo? Se aparecesse, seria um plus, seria uma bênção a mais na nossa vida. Também alguns estudiosos acreditam que as cartas que nós temos, e eu estou dizendo alguns estudiosos, tá? Porque assim, gente, não tem uma resposta única para isso, tá? Alguns pensam uma coisa, outros pensam outras. Então, alguns estudiosos imaginam que as cartas que nós temos de Coríntios são a carta 2 e a carta 4, e que faltam a carta 1 e a carta 3. Então, assim, por causa de algumas coisas que Paulo fala nas cartas, né? Ele diz, a carta anterior que eu mandei foi grave, foi forte e tal. E aí, tá, mas 1 Coríntios não parece tanto assim, parece que tem uma outra carta ali faltando. Então, alguns acreditam sim que existam outras cartas aos Coríntios. Mas é como eu disse, né? Se achasse, ia ser bênção, porque é Paulo, a gente conhece Paulo, ia ser bênção de Deus, mas aquilo que o Senhor nos permitiu tá aqui, e o que você tem na palavra vai fazer com que você viva o Evangelho na sua plenitude. Beleza? Vamos ver uma outra pergunta aqui. Uma pergunta do Ireno. Ele perguntou, e teve outra pessoa que me perguntou aqui também. Deixa eu ver aqui. Momento Fantástico, mas olha só o nome do perfil. Perguntou, pastor, fala um pouco sobre tatuagem. Cristão pode ter tatuagem? E o Ireno também perguntou, tatuagem é pecado? Me perguntaram esses dias. Vamos lá. Tatuagem, gente, biblicamente, se a gente olhar, tatuagem é pecado? A resposta seria não. A gente não vê um texto bíblico falando que tatuagem é pecado. E antes que alguns possam já me trazer o texto lá de Levítico e dizer que o homem não deveria fazer marcas no seu corpo, leia o contexto. O contexto daquele texto é que eles se marcavam por causa de divindades. Eram rituais que eles faziam, marcando o seu corpo e fazendo ali, então, consagrações a divindades. Então, eu não considero aquele texto que tem a ver com tatuagem, tá? Se a gente pensar no nosso corpo, ele vai se deteriorar, ele vai virar pó. Então, as tatuagens vão ficar aqui, né? Então, assim, eu não vejo uma questão de pecado, tá? Vamos lá, eu tô respondendo aqui numa questão de pecado. A outra pergunta deveria ser, um cristão deve fazer tatuagem? Aí é uma questão muito pessoal, você deve pensar. Eu, particularmente escolhi não fazer tatuagens, e eu vou te responder por quê. Porque se eu chegar lá num grupo de jovens, de pessoas todas tatuadas lá, sei lá, os motoqueiros, não sei da onde, a galera do rock, sei lá a galera da Veridiana aqui, que é cheia de tatuagem aí, né? Se eu chegar no meio dessa galera
eu vou conseguir falar legal com eles e falar de Jesus, porque o fato de eu não ter tatuagem não vai ser um problema para eles, entende? Mas às vezes ter tatuagens para um público mais velho, aí eu tô falando, por isso que eu falo que é uma questão pessoal, eu sou pastor, tá? Então, como pastor, eu não falo só para jovens, às vezes eu tenho que falar para um público mais velho, eu tenho que fazer velório, eu tenho que fazer casamentos, eu tenho que chegar em famílias de pessoas mais velhas, e algumas pessoas mais velhas têm um certo preconceito. Elas olham o cara ali com pastor de tatuagem, e aí já fecham o coração, já fecha a porta, já não querem ouvir muito. Então eu entendi, pessoalmente, que para mim é muito mais vantajoso eu não ter tatuagens do que eu ter, porque eu consigo chegar em pessoas e ter aquele contato inicial para que depois a pessoa possa, então, entender o evangelho, abrindo o seu coração e compreendendo melhor a fé. Então, se a pergunta é pecado, eu, particularmente, responderia que pecado não tem como nós, biblicamente, afirmarmos que é pecado. Mas aí a outra pergunta é, você deveria, pessoalmente, se perguntar, é vantajoso para você fazer tatuagem? Vai abrir mais portas ou fechar portas ao evangelho? E uma outra coisa, você jovem, que não tem 18 anos, não deveria fazer tatuagem sem falar com os teus pais, tá certo? Não faça isso sem antes falar com os teus pais, porque às vezes os pais ficam chateados com os filhos por causa disso, tá? É uma coisa importante, você vai marcar ali o teu corpo, e apesar de hoje terem condições da gente conseguir até reverter algumas tatuagens, algumas são bem difíceis de tirar, ficam com algumas marcas, então fale sempre com os teus pais, não faça isso sem falar com os teus pais. Então, pergunte isso, tá? Para você mesmo se vale a pena você fazer tatuagem ou não. Mas, biblicamente, não tem como a gente dizer que é pecado. Por que Jesus não falou de tatuagem? Porque ele tinha coisa mais importante para falar e ele sabia que o Espírito Santo poderia estar habitando em você, te dando sabedoria para escolher essas coisas. Não foi só sobre tatuagem que Jesus não falou, ele não falou sobre um monte de outras coisas, porque ele focou no que era realmente importante para a salvação e para uma vida de paz com Deus. Beleza? Então, espero ter respondido aí para você. O Ireno também pergunta aqui quais as diferenças entre o arminianismo e o calvinismo. Gente, isso aqui é um assunto extremamente vasto, tá? Eu não vou conseguir aqui, em poucos minutos, trazer para você as diferenças, mas assim, as principais, as mais gritantes e as que a gente percebe que dão mais pano para manga aí no meio principalmente da gurizada, da juventude, na internet e tal, as discussões não sei o quê, falam sobre principalmente salvação, doutrina da salvação, o que chamamos de soteriologia, né? E também a doutrina do Espírito Santo, ou se eu não, aí eu não vou lembrar, pneumatologia, se eu não me engano. Posso estar errando aqui os termos e aí vocês me perdoem, tá? Mas as principais diferenças para mim estão aí, na doutrina da salvação e na doutrina do Espírito Santo. A galera que segue, então, o entendimento calvinista vai falar muito sobre predestinação, né? Os predestinados já estão aí, já são salvos, uma vez salvo, sempre salvo, não tem como perder salvação, ele foi predestinado, etc e tal. E nas questões do Espírito Santo, os calvinistas aí diferem, por isso que eu digo assim, é muito difícil falar todas as diferenças, e até entre eles há diferenças, tá? Mas, grosso modo, alguns vão dizer que os dons e essas questões dos dons ficaram lá na época dos apóstolos e que o falar em línguas, ou o que eles chamam de glossolalia, né, não é válido. O que as pessoas estão fazendo não é essas línguas. As línguas que eles falaram lá eram línguas humanas. Tipo assim, o cara lá começou a falar mandarim, o outro começou a falar, sei lá eu, né, em latim, o outro começou a falar em cópita, o outro começou a falar sei lá o quê. Tá, essas são mais ou menos as principais diferenças, né? Já a galera arminiana vai dizer que não, tem ali uma questão da salvação que não é uma vez salvo, sempre salvo. A pessoa pode sim perder a salvação se não for fiel ao Senhor, na fé e tudo mais.
E quanto ao batismo no Espírito, acreditam ali na glossolalia, no falar em línguas, que isso sim existe e etc e tal. Talvez são ali, e o que os dons são para hoje, o mover, cura, milagres, os dons do Espírito são para hoje. São talvez as principais diferenças. Gente, assim, é muito difícil categorizar isso e bater o martelo, é isso e ponto, tá? Eu tô dizendo aqui principais diferenças, porém, volto a dizer, dentre os grupos, tanto calvinista como arminiano, existem diferenças entre eles, tá? Então, só para que vocês saibam. Agora, se você me perguntar o meu ponto de vista, pastor, tu é arminiano ou calvinista? Eu vou responder, eu não sou nem uma coisa nem outra, porque eu não preciso ser. Calvino, ele não é alguém que escreveu algo canônico, que está na Bíblia. O Jacó Armínio também não. Eles são pensadores, pessoas teólogos que estudaram a palavra, que merecem respeito, sem sombra de dúvida. São pessoas extremamente inteligentes, que merecem o respeito. A gente pode estudar e tudo mais. Mas os seus escritos não são canônicos. Em nenhum lugar da Bíblia diz que eu devo escolher se eu sou calvinista ou arminiano. Eu respeito os irmãos que pensam assim, mas não concordo. Eu não preciso ser calvinista ou arminiano. Tá certo? Eu acredito sim que tem textos que demonstram e que falam de predestinação, mas não no sentido calvinista, tá? Eu acredito sim que o texto fala sobre predestinação. Não tem como não dizer que a Bíblia fala sobre predestinação, mas não desse jeito. Ao mesmo tempo, eu acredito que sim, uma pessoa pode sim decair da fé e perder a sua salvação. Eu acredito nas duas coisas ao mesmo tempo. Dorme com esse barulho, mas eu acredito nas duas coisas ao mesmo tempo. Eu não vou ter tempo aqui para falar sobre isso. A gente pode daqui a pouco fazer um programa só falando desse assunto. E aí você tem que comentar. Comenta aí. Quer que a gente fale só sobre isso? Enche de comentário, senão ninguém vai falar nada. Beleza? Então tem que comentar aí. Beleza? É isso aí. Mas basicamente são essas as diferenças e a gente acredita no mover do Espírito, que os dons são para hoje. A gente acredita sim no falar em línguas, na glossolalia, a gente acredita nisso com certeza. A gente acredita que Jesus continua curando, fazendo milagres e a gente acredita que pessoas podem sim cair da sua salvação, mas a gente também acredita que existe sim predestinação bíblica, só que ela não funciona da maneira como muitos que são calvinistas afirmam, beleza? Então a gente pode fazer um programa só sobre isso, mas daí você tem que comentar. Comenta aí pra gente falar nisso daí. Outras perguntas, já passou aqui mais de 1 hora, mas deixa eu fazer as últimas perguntas aqui. Deixa eu pensar aqui. Tem uma pergunta da Thaís Lima, que é: quais foram as experiências com Deus que mais marcaram a caminhada de vocês? Bom, nós temos como pastores várias experiências de maneira pessoal. Eu posso falar algumas, claro que eu não vou conseguir falar todas aqui, porque tem várias bem legais, assim, bem bacanas e bem importantes na minha história. Mas eu poderia citar, por exemplo, quando eu tinha 12 anos de idade, eu fui em um retiro de adolescentes e ali marcou a minha história com Deus, porque até então eu ia à igreja porque minha mãe ia, me levava, eu gostava de estar ali junto, tudo mais, gostava do ambiente, sempre tive um coração terno para Deus, para as coisas de Deus, e eu entendo que isso já era uma ação do Espírito Santo na minha vida, sem sombra de dúvida. Mas com 12 anos eu fui num retiro de adolescentes, ali na chácara do pastor Isaías, em Gravataí, e o pastor Christian Loiacono estava ministrando. Ele foi depois, inclusive, meu primeiro líder de jovens, e quando ele estava ministrando, ele pregou sobre a história de Daniel. E ele disse: Daniel decidiu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, se consagrar a Deus e tal. E aí no culto ali houve uma presença de Deus e foi a primeira vez que eu caí tocado por Deus. Eu nem sabia direito o que era aquilo, né? Eu nem sei como é que foi, eu tava de olho fechado. Quando eu vi, eu tava no chão já, né? Eu caí tocado, eu senti uma presença de Deus extremamente forte. E quando eu me levantei dali e aquela palavra, eu disse: Senhor, a partir de hoje eu vou te seguir, não é porque a minha mãe me leva na igreja.
Hoje eu entendi que tu és o único Deus verdadeiro e eu quero te dar a minha vida, eu quero te servir, eu quero viver para ti. Então essa para mim foi uma experiência extremamente impactante na minha vida, tá? E a partir dali eu nunca mais olhei para trás, eu disse isso pro Senhor: Senhor, eu pego hoje o trem e é como passagem só de ida, não tem de volta. E ali tem sido a minha caminhada. E às vezes quando eu penso em desistir, alguma coisa está acontecendo, o Espírito Santo me lembra daquele dia. Te lembra daquele dia? Tu disse que era passagem só de ida, que não tem mais volta, meu chapa. E aí eu digo: é verdade, Senhor, é isso aí. Eu vou até o final, tô contigo e não abro, nós vamos até o final. Então foi uma experiência extremamente forte na minha vida. Teve uma outra experiência que eu achei bem legal, que foi uma experiência de cura, de milagre. Um dia eu orei com uma jovem, ela tinha um cisto no ovário, e quando eu orei com ela e eu ministrei, eu perguntei depois para ela se ela tinha sentido algo, alguma coisa aconteceu, e ela disse que eu senti um calor muito forte bem na área, né, do cisto. Eu senti um calor muito forte e eu disse para ela: faça novos exames. E ela fez, e ela tinha o antes e o depois. Antes com o cisto e depois já não tinha mais nada, para a glória de Deus. Foi uma experiência bem legal, onde você pôde provar ali, né, ao vivo e a cores, o poder de Deus, o que Jesus disse: vocês imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Também algumas experiências de libertação de cativos, né? Isso é uma outra coisa. Você, não acredito no diabo, não acredito no capeta. Então vem no culto de quarta-feira e entra com a gente lá na sala que chamamos de libertação, que você vai ver se você não vai acreditar no capeta, no diabo e no mundo sobrenatural. Então, assim, algumas experiências com libertações foram extremamente marcantes, extremamente fortes. E também, na minha infância, ainda ali por 5 anos de idade, eu tive uma visão, né? Foi uma visão bem impactante, que eu me lembro até hoje, foi muito forte, né? Mas eu também não vou te contar. Se você quiser saber, você vai ter que comentar aí pra gente falar mais sobre esse assunto. Então essas foram algumas experiências bem fortes assim na minha vida. Claro que tiveram outras tantas, mas algumas das que eu posso aqui falar para você. Uma outra pergunta aqui da Rossana também, da Rossana Meirelles, tem como dizer que sou crente, mas eu não congrego, eu não pertenço a uma igreja? Vamos lá, a gente pode falar que existem diferenças, né? A gente fala muito sobre ser desviado. A pessoa está desviada, né? Tá, mas o que é ser desviado? Por exemplo, uma pessoa pode ficar um tempo sem congregar porque aconteceu um problema, a pessoa saiu chateada, houve alguma questão, ela viu escândalos na igreja, ela entendeu: cara, não é bom ficar aqui, esse ambiente não é bom pra mim. Mas ela continua na fé, ela continua lendo a palavra, ela continua buscando a Deus e ela continua dizendo: Deus, eu quero achar um lugar para eu congregar. Então, eu não posso dizer que essa pessoa tá desviada, tá? É uma pessoa que deixou de congregar por um motivo maior e ela tá procurando, tá orando, buscando a Deus para achar um lugar agora para congregar. Agora, é fato que nós não deveríamos deixar de congregar, porque o texto de Hebreus diz isso, né? Nós não devemos deixar de congregar como alguns professam, né? O congregar faz parte. Se a gente olhar para a história da igreja, lá do século I, eles congregavam, eles continuamente se reuniam de casa em casa e também no pórtico de Salomão. Eles faziam reuniões públicas, eles estavam juntos. Isso fazia parte da igreja. E depois, ao longo da história, sempre esteve, né, na tradição da igreja o congregar. Então, um crente que é crente, ele tem que congregar, ele deveria congregar, então ele deveria estar na vida da igreja. Tem pessoas que têm ressalvas com a igreja, tá? Mas daí são questões pontuais. Aconteceu um escândalo, aconteceu um problema. Bom, então, mas procure um lugar saudável, com um pastor, com pastores, com pessoas que andam na palavra, saudáveis e tudo mais. Eu acho que você deveria sim procurar um lugar onde você pudesse então congregar, né? Estar ali junto, mas é mandamento bíblico, nós devemos sim congregar, estar junto. Aliás, é no congregar que o ferro afia o ferro, que o irmão afia o seu irmão. Um pisa no calo do outro, tem que aprender o perdão, como foi dito aqui, tem que aprender a misericórdia, tem que aprender, né, a ter o domínio próprio, tem que aprender a adorar junto com seus irmãos, e ali você tem as canções, você tem o culto público. Aliás, o Senhor Jesus disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Ou seja, quando nós estamos juntos, na mesma fé, com o coração em Deus, não só reunidos de corpo físico, mas com fé,
né? Sabendo que é ser igreja, então o Senhor Jesus se manifesta no meio dessas pessoas. Então, um crente, sim, é verdade, ele deveria congregar, né? O online hoje, ele é importante, ele é bom, a gente está chegando aqui por meio das redes sociais, por meio das plataformas digitais, é legal, acho que acrescentam, eu acho que ajudam, eu entendo que edificam, mas não são o todo da vida cristã. Eu acredito que você não deveria ficar só no online. O online é para quando, sei lá, você não pôde ir no culto, vê online, né? Ou para aqueles cultos que você não pode ir, você vai num outro culto, mas aquele ali você assiste online, ou você quer assistir uma pregação para edificar a tua vida. Pô, tô de bobeira aqui em casa, vou botar um culto aqui, vou ouvir uma pregação. Beleza, edifica, ajuda, abençoa, mas não é o todo da vida cristã. Você deveria sim congregar, estar em uma comunidade de crentes. Nós devemos estar juntos em uma comunidade de crentes, beleza? Eu acho que eu respondi quase que todas as perguntas. Tem algumas outras aqui, por exemplo, a do Matheus Berneira. O quão cheio do Espírito alguém pode estar que até a sua sombra cura? Olha, muito cheio do Espírito, mas a questão, está falando aqui de Pedro, né? Que a sombra de Pedro da Escritura, que as pessoas deixavam os enfermos ali para que a sua sombra projetasse. E claro, Pedro, um homem cheio do Espírito Santo, né? Como Paulo, os demais apóstolos, discípulos, Estevão, etc. A Bíblia fala, Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Agora, a questão, o quão cheio, a gente não pode imaginar isso como quantidade, tá? O Felipe tem 60% do Espírito Santo, o fulano tem 80%. Não é assim que funciona, não é uma quantidade no sentido quantitativa, né? Mas o quão cheio significa o quanto o Espírito Santo controla a minha vida, o quão eu dou espaço para que ele possa dominar e controlar e conduzir a minha vida. O fato é que as nossas questões humanas e às vezes o fato de a gente querer controlar algumas coisas da nossa vida impedem às vezes de o Espírito Santo conseguir fazer mais em nós. Porque a gente diz, não, mas aqui deixa eu fazer, aqui eu gosto de fazer, aqui eu quero fazer, né? E aí o Espírito Santo, quem sabe, não consegue dominar todas as áreas da nossa vida. Então, obviamente que, como é que esse controle acontece? Quanto mais comunhão você tem com Deus, quanto mais palavra, mais oração, mais intimidade, mais você diz, Espírito Santo, és bem-vindo, vem, governa o namoro, governa o casamento, governa a minha casa, governa minhas finanças, governa a minha vida. Quanto mais você dá liberdade ao Espírito Santo e anda em intimidade com Deus, mais cheio, a gente pode dizer, do Espírito, cheio não em quantidade, mas cheio nessa qualidade de comunhão com Deus, você vai ser. E aí, obviamente, que Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Beleza? Tem uma pergunta aqui também da Jaque Lima, que é: em caso de desonra comportamental, esposa não respeita o marido, pode divorciar? Gente, o assunto do divórcio na Bíblia, ele é um assunto bem delicado, tá? E não deveria haver divórcio, separação de um casal cristão. Porque a Bíblia diz que Deus, não é que ele não gosta do divórcio, Deus odeia o divórcio, tá certo? Só que algumas questões, por exemplo, uma mulher que está sendo agredida pelo marido, por exemplo, física ou verbalmente, é complicado, né? Eu não estou dando aval para divórcio, isso é uma questão muito pessoal, mas a mulher não deveria ficar tendo risco da sua vida com alguém violento, por exemplo. Procura uma delegacia. Nós temos leis aí, né? Maria da Penha nele. Você tem que procurar uma delegacia, você tem que falar com alguém, tá? Até porque corre risco de vida. Agora, em questões outras, o meu conselho seria: procure um pastor. Diga ao marido ou à esposa: eu quero sentar com alguém, nós precisamos de ajuda. Procure um pastor. Mas a resposta nunca deveria ser, primeiramente, o divórcio, porque Deus odeia o divórcio. E, aliás, tem um detalhe, tá? Muito interessante. Mas, antes de casar, as pessoas deveriam perceber melhor a pessoa com quem ela vai casar.
Porque o jovem, às vezes, quando ele vai casar, ele só pensa naquilo. Ele só pensa, né, na lua de mel. Na beleza exterior. Só pensa, nossa, como ela é gata, como ele é gato. Mas não pensa no principal, no caráter, nas atitudes. Eu digo para as jovens, você quer saber como é que o teu marido vai te tratar? Veja como ele trata a mãe dele. Cara, tem jovens que são extremamente grosseiros com a sua mãe. É assim que ele vai te tratar, pode ter certeza. Pro rapaz eu digo a mesma coisa. Quer saber como é que ela vai te tratar? Veja como ela trata o pai dela. Ela vai te tratar exatamente assim, né? Se chama o pai de idiota, de não sei o que, cara, pode ter certeza. Hoje é amorzinho, é não sei o que. Amanhã vai ser de idiota pra cima. Então, assim, muitas pessoas viram sinais, mas ignoraram. Ai, mas ele é tão lindo. Ai, mas ele é tão não sei o que comigo. Mas eu não sei. Mas tu viu os sinais. E mesmo assim tu quis casar. Agora segura o rojão. Esse é o problema. As pessoas, quando a gente fala para casais jovens, não tem namoro na Bíblia. Onde é que tu se encontra a palavra namoro na Bíblia? Não tem. Então o namoro é um tempo para você conhecer a pessoa. Em vez de você ficar pensando bobagem na hora do namoro, olha para as coisas importantes. Porque tá ali. Depois que casou, não deveria separar. Não deveria separar, tá certo? Então, assim, se alguém tá precisando de ajuda, eu aconselharia o seguinte: procure um pastor, procure uma conversa mediada, procure ajuda em alguém para ajudar vocês aí a vencerem os problemas do casamento, tá certo? Últimas perguntas aqui pra gente encerrar. Já falei um tempão aqui, né? Deixa eu encerrar aqui. Pergunta do Ireno Grandino aqui também. Por que alguns acreditam que não passaremos a grande tribulação? Alguns acreditam que não passarão a grande tribulação por uma visão, a gente chama isso de uma visão dispensacionalista. Me parece, eu posso estar errado, se eu errei aqui no nome, você pode aí colocar nos comentários também, tá? Mas, e até muito por causa daqueles filmes que ficaram bem famosos, como os filmes do Tim LaHaye, aqueles Deixados para Trás, né? E uma ideia de que haveria um arrebatamento secreto. E eu acrescento aqui a pergunta da Cristiana Maia: pastor, o que vocês acreditam sobre o arrebatamento? Então, assim, vamos lá. Existe uma visão, que é essa que eu falei, mais dispensacionalista, e assim, gente, nós não temos uma visão única a respeito desses pontos, tá? O que nós temos dos teólogos e estudiosos da Bíblia? Várias visões, né? Daqui a pouco nós temos ali sobre essas questões, no mínimo, umas 4 visões diferentes. E, de novo, eu não vou citar todas elas aqui. Se você quiser um programa só sobre isso, o que você tem que fazer? Comenta aí, você tem que deixar no comentário se você quiser um programa só sobre esse assunto. Mas quando nós falamos de tribulação e arrebatamento, e aí nós não temos aqui, eu não vou dar aqui uma visão do ministério, tá? Eu vou dar uma visão minha pessoal, tá? Arrebatamento secreto, que seria, por exemplo, as pessoas sumirem, né? E daqui a pouco seria basicamente 2 vindas de Jesus, porque Jesus teria que vir para fazer o arrebatamento daqui a pouco e uma outra vinda depois, que aí é aquela que a Bíblia nos mostra que todo olho verá, do Ocidente, né, ao Oriente, assim como o Sol faz a sua trajetória, todos verão e tal, e se lamentarão na vinda do Filho do Homem. Então teria que haver basicamente 2 vindas do Senhor Jesus. Eu confesso para vocês que eu, particularmente, não consigo ver biblicamente, entender biblicamente esse assunto de um arrebatamento secreto. Pastor, mas Paulo fala lá aos Tessalonicenses que no abrir e piscar de olhos seremos arrebatados. Sim, Paulo está falando do dia que nós nos encontraremos com o Senhor. Ele está falando do modo como isso vai acontecer, mas não que o arrebatamento será uma coisa secreta. Pum! Pessoas desaparecerão e aí não participarão da grande tribulação. Estou ligando aqui as 2 perguntas, tá? Eu não acho que isso tem base bíblica, tu entende? Então Paulo está falando da forma como nós vamos nos encontrar com o Senhor quando ele voltar. Mas
No filme, por exemplo, Deixados para Trás, é muito engraçado, porque tem um pastor que ele ficou na tribulação. Aí é engraçado, né? A minha pergunta, como é que o pastor ficou na tribulação? Aí o filme dá a entender que o pastor estava meio barro, meio tijolo. Ele estava meio crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Ele não estava bem firme na fé. E aí ele foi deixado, né? E aí se converte na tribulação. Da onde que tem base bíblica para isso? Quando o Senhor Jesus fala da tribulação, ele diz, aqueles dias foram abreviados por causa dos escolhidos. Escolhidos. Não falou de alguém que ficou meio barro, meio tijolo, alguém que era meio crente Raimundo. Não, escolhido. Então eu não vejo base bíblica para haver um arrebatamento secreto e ficar só quem estava meio crente Raimundo ficar na tribulação. Eu não consigo ver base bíblica para isso, tá? Então, particularmente eu, Felipe Tavares, entendo biblicamente. Desculpa se eu tô botando água no teu feijão, mas eu entendo que sim, passaremos. Quem estiver aqui e não tiver morrido antes da vinda do Senhor, não tiver adormecido no Senhor antes, vai passar pela tribulação e somos escolhidos e em tudo seremos mais do que vencedores e nós vamos vencer isso aí também, tá bom? Então eu acredito nisso e não consigo ver base bíblica para um arrebatamento secreto. Alguns citam daí, podem citar aí aquele texto de Jesus dizendo, mas um estará trabalhando no campo e um será levado e o outro será deixado. E um estará em tal lugar e um será levado e outro deixado. E dois estarão na cama, um será levado e outro será deixado. Tá, mas em que isso fala de um arrebatamento secreto? E outro detalhe, se você ler o contexto desse texto, agora eu vou botar uma pulga atrás da tua orelha. Se você ler o contexto desse texto, leia todo o capítulo, você vai ver que o Senhor Jesus começa falando de Noé. O dia do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Casavam-se, davam-se casamento, até que veio o dilúvio e arrebatou a todos. Se você olhar para a história de Noé, quem foi arrebatado, quem foi levado, foi quem pereceu e não quem foi salvo. Quem foi salvo ficou na arca, porque a arca é Cristo. Eles ficaram na arca, em Jesus, e aí foram salvos. Quando você olha o contexto, a história parece ter um outro desdobramento. Será que quem foi arrebatado ali é quem foi salvo? E aí tem um outro detalhe. Ou quem foi preservado é que foi salvo? Se olhar no contexto e pensar na história, fica esse entendimento. E eu não tô batendo martelo aqui, tá? Eu só tô trazendo para você um pouco de contexto, porque às vezes a gente anuncia coisas que a gente viu em filme, que a gente sempre ouviu pastores na internet, mas a gente nunca foi ler o texto. Você já foi ler sobre esse assunto? Quando você vai ler, você vai perceber que tem muita coisa de uma ideia dispensacionalista que não tem base bíblica, gente. Desculpa, quando você vai ler os textos, você não consegue entender isso, essas coisas. Onde é que tá isso aí? Aqui no texto, tá? Então, é meio polêmico, mas eu queria só te trazer essas reflexões bíblicas. Então, eu particularmente não acredito em um arrebatamento secreto, e esse arrebatamento ele se dará na volta do Senhor, num abrir e piscar de olhos. É a forma como isso vai acontecer. E também acredito biblicamente, que os escolhidos estarão sim na tribulação e vão vencer a tribulação como vão vencer toda e qualquer outra coisa aí. Beleza, gente? Eu espero ter respondido as perguntas de vocês. O que vocês acharam desse quadro aí? O Pastor Responde. Eu espero que você tenha curtido, tenha gostado. Deixa nos comentários. Se tem assuntos que vocês querem que a gente explore mais, deixa nos comentários. Nós queremos fazer mais esse quadro. Você gostou? Você acha que a gente tem que fazer mais esse quadro? Deixa no comentário aí. Deixa aí. Coloca no comentário que eu quero saber. Eu vou ler os comentários, tá? Então deixa no comentário que eu vou ler e eu quero saber o que você achou. Espero muito que você tenha gostado. Eu curti bastante. Espero que você tenha gostado também. Então, queremos fazer novos quadros. O Pastor Responde, tá certo? Não deixa de fazer a tua inscrição aí no YouTube. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais. Também não deixa aí de seguir aí no Spotify. Compartilha com a geral. Dá o like aí, deixa o teu joinha e o teu comentário. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham curtido demais. Eu gostei muito. Deus abençoe vocês e até um próximo episódio.